Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo, como eu havia dito, para passar algo da lição, a lição de número 9, que nós estudaríamos no domingo, porém, por conta do pleito eleitoral, estaremos estudando amanhã, dia 28, amanhã à noite, se assim o Eterno nos permitir. E o tema da lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática diz assim: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de bens. Amém? Então, queridos, a leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Patriarca Jó, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo de número 28. É uma leitura longa, nós não iremos ler, mas interessante é que no versículo de número 20, Jó faz duas perguntas. A primeira: de onde, pois, vem a sabedoria? E a segunda: e onde está o lugar da inteligência? Ao ponto que no versículo 23, ele dá a resposta. Ele diz assim: Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Ou seja, Deus sabe de onde vem a sabedoria e Deus sabe onde está o lugar da inteligência. Glória a Deus por isso. Queridos e amados irmãos, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre a sabedoria vista como um bem natural. Aí o primeiro subponto diz assim: o empenho na busca da sabedoria. Jó ele começa a utilizar-se de uma linguagem poética e ele faz uma simbologia, uma tipologia entre o garimpeiro, o homem que busca tesouros, o homem que escava a terra, buscando as pedras preciosas, as riquezas que estão escondidas na terra, como o homem que busca a sabedoria. E é interessante perceber e ver que Jó, no momento da sua aflição, da sua angústia, da sua luta, ele começa a ter uma intimidade espiritual com Deus maior. E isso é verdade. Quando o homem está passando por um processo difícil, falo do homem e da mulher, gênero humano, começa a ter uma intimidade maior com Deus, uma sensibilidade espiritual maior com Deus. E a luta deixa Jó mais sábio, na sua colocação a respeito ou acerca da busca pela sabedoria. Ele utiliza-se da linguagem, fazendo a tipologia do homem que busca tesouros na terra. Ele fala do esforço, ele fala do empenho, ele fala da luta, ele fala de que a pessoa tem que perseverar para buscar a sabedoria. Assim, da mesma forma, é o homem que busca tesouros escondidos na terra. Ele tem que ter perseverança, ele tem que ter empenho. Então, o homem buscando a sabedoria é a mesma coisa que está buscando tesouro. E, meus amados irmãos, é uma pena que hoje nas escolas, nas faculdades federais principalmente, não está procurando se ensinar a verdadeira sabedoria. Porque se ensinassem a Bíblia Sagrada, se ensinasse quem Deus é o Senhor, este mundo com certeza estaria diferente. Mas o que se procura ensinar nas escolas e nas faculdades é sobre ideologia de gênero, é sobre tantas outras coisas que não tem nada a ver. Não querem mostrar nas faculdades que Deus é o Senhor. Perceba que existe uma teoria chamada teoria da evolução, que essa teoria da evolução é de Charles Darwin, e essa teoria está sendo ensinada há décadas, Nós temos aí milhares e milhares de pessoas formadas no mundo que creem que o homem evoluiu de uma bactéria, que evoluiu de um símio, ou evoluiu de um macaco. E, meus amados irmãos, se você tiver a oportunidade de ler este livro de Charles Darwin, A Teoria da Evolução, você vai ver que por mais de 800 vezes
Davi, ele fala a palavra suponhamos que. A palavra suponhamos que é um verbo, vem do verbo supor, que quer dizer algo indefinido, algo que não tem certeza, algo que não tem base. Glória a Deus. Então, Davi, a sua teoria da evolução está baseada em suposição. Já Jesus, na Bíblia, ele nunca se utilizou de suposição. Ele nunca disse suponhamos que. Jesus sempre disse na verdade, na verdade, na verdade, na verdade. A palavra verdade é um substantivo feminino e quer dizer aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não há dúvida. Jesus não trabalhava com dúvida. Infelizmente, nas escolas está ensinando isso. E, meus amados irmãos, o segundo subtópico diz assim: como quem explora o minério, assim é o homem que faz com a sabedoria. Nós já explicamos que Jó utiliza-se de uma linguagem do homem que busca tesouro na terra. O terceiro subtópico diz: de onde vem a sabedoria? Interessante que Jó, ele mesmo dá a resposta. Lá no capítulo 28, do versículo 23 ao versículo 27, está escrito assim, veja o que é que Jó diz: Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu a lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-se e também a esquadrinhou. Ou seja, Jó está dizendo que a sabedoria verdadeira, ela está em Deus. Aleluia. A verdadeira sabedoria, ela está guardada no eterno. De onde vem? Glória a Deus. E ninguém, meus amados irmãos, é sábio ou se torna sábio até que se converta ao Senhor Jesus. Ninguém se torna sábio até que se converta ao Senhor Jesus. Isso nós vamos encontrar, isso tem base bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Vamos verificar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e no versículo de 19 a 24. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 19 ao versículo 24, diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo está nos revelando que o homem ele começa a se tornar sábio quando este aceita a Cristo como seu Senhor e como seu único e suficiente Salvador. Perceba, meus amados irmãos, que Jó está dizendo que a verdadeira sabedoria, ela não é propriedade dos sábios deste mundo, mas ela é uma dádiva de Deus. E esta sabedoria está aí, à disposição da minha pessoa e da sua pessoa. Irmão Gilvão, onde é que está isso?
A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dado. Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Você já é crente. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e como o seu Salvador. Então você pode pedir esta sabedoria divina, esta sabedoria que vem do céu, esta sabedoria que vem do alto, esta sabedoria que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, segundo tópico, a sabedoria vista como um bem comercial. O preço da sabedoria. Interessante que aqui o comentarista da lição, ele faz um paralelo entre Jó e Salomão. E lá no fundo, nós vamos perceber que ambos, tanto Jó como Salomão, estão ensinando a mesma doutrina. Qual é a doutrina, irmão Gilvan? Que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. Glória ao nome de Jesus. Quem teme a Deus é sábio. Qual é o valor da sabedoria? Nos dias de Jó, o Senhor Jesus Cristo já era conhecido como a sabedoria de Deus oculta em mistério. Nos dias de Jó, a sabedoria já existia, mas estava oculta em mistérios. É isto que Paulo diz, Paulo revela isto lá, glória a Deus, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, e versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Está escrito assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se conhecesse, não crucificariam ao Senhor da glória. Então Paulo recebe a revelação da parte de Deus e ele diz assim: mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, muito antes de Jó, a sabedoria já estava oculta em Deus. Aleluia. Caminho de acesso para a sabedoria. Qual é? Qual é o caminho que dá acesso para a sabedoria? A sabedoria de Deus é o mesmo caminho que conhecemos, irmão. Nós conhecemos o caminho para a sabedoria de Deus. E João deixa isto bem claro quando ele escreve as palavras que Cristo falou. São João, capítulo de número 14 e versículo de número 6. O Cristo, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está nesse caminho, então você é sábio. Você está nesse caminho, então você tem a verdadeira sabedoria. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: a sabedoria não é um bem comercial. Perceba que dos versículos 12 ao versículo 19, Jó, ele menciona o ouro por 5 vezes. No versículo 12 ao versículo 19, Jó fala do ouro por 5 vezes. Ele fala da prata uma vez e cita os nomes de 7 pedras preciosas. Porém, entretanto, no entanto, nenhum desses bens, desses tesouros, pode comprar a sabedoria. Por quê, irmão Gilvan? Porque a sabedoria tem valor, mas não tem preço. A sabedoria, ela tem valor, mas ela não tem preço. Então percebam, meus amados irmãos, que Salomão diz que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Sabedoria é mais preciosa do que rubis. Terceiro tópico, a sabedoria vista como um bem espiritual.
uma verdade revelada. Aleluia. Uma verdade revelada. Onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura a sabedoria. Onde está o lugar da inteligência? Jó responde no capítulo de número 38, aleluia, do livro do patriarca Jó, capítulo de número 38, a partir do versículo do número 4, e vai de caminho adentro, como diz a história. Está escrito assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas de alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedura? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebrarás e as tuas ondas empoladas. Glória a Deus. Deus aqui vai revelando e perguntando a Jó: onde é que tu estava, Jó? A sabedoria está em mim, Jó. Eu sou o possuidor, o detentor, o dono de toda a sabedoria. Então Jó pergunta e ele mesmo, o Deus eterno, responde para Jó onde é que está a verdadeira sabedoria. E a sabedoria, meus amados irmãos, pertence a Deus, e por pertencer a Deus, ele dá a quem ele quer. Glória a Deus. A sabedoria pertence a ele, e por pertencer a ele, ele dá a quem ele quer. Foi isso que Daniel disse no capítulo 2, versículos 20, 21 e 23. Daniel falou assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Então a inteligência e a sabedoria pertencem ao Senhor, aleluia, e ele dá a quem ele quer. Glória a Deus. Então, nós podemos concluir que a verdadeira sabedoria, queridos e amados irmãos, é temer ao Senhor. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Aí você me pergunta: mas irmão Gilvan, o que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor aqui não é ter medo, não é tremer, não é estar assustado, Deus vai me matar. Não, Deus é amor. Glória a Deus. O temer ao Senhor aqui é respeitá-lo. O temer ao Senhor aqui é ser fiel a Ele, independentemente de onde você estiver. Seja na frente do pastor, longe do pastor, na frente da esposa, longe da esposa. Glória a Deus, aonde você estiver. Então, Salomão, glória a Deus, ele diz em Provérbios, capítulo 13, versículo de número 7, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glória a Deus, isso é temer ao Senhor. Estando em qualquer lugar, o homem teme, respeita, considera o Deus a quem ele serve. Meus amados irmãos, eu quero encerrar dizendo que a sabedoria, ela tem 2 filhos e 2 filhas. A sabedoria, ela tem 2 filhos e 2 filhas. Como são os nomes dos 2 filhos da sabedoria? Número 1, o conhecimento. Número 2, o entendimento. E o nome das filhas da sabedoria? Número 1, a prudência. E número 2, a inteligência. São os filhos da sabedoria. E eu encerro agora dizendo que
uma cantora brasileira, que inclusive já morreu. Certa feita ela escreveu uma música e ela disse assim: eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Mas ela errou na letra da música, porque Deus não dá malandragem, Deus dá sabedoria. Deus não faz malandro, Deus faz sábio. Amém? Tema ao Senhor e você será sábio. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Uma boa aula para todos e que o bendito, glorioso e sacrossanto nome de Jesus seja glorificado na vida de todos. Forte abraço. Amém.